Lalesca Setúbal, um dos setores mais prejudicados por conta dessa pandemia de coronavírus e por conta dessa questão do isolamento social, é também o setor dos transportes. É isso, Lívio, porque com o decreto municipal, estadual e também as medidas de isolamento social, as atividades no comércio e as atividades do comércio foram restritas. Poucas lojas abertas, poucas lojas que podem ser abertas, restaurantes também. E muitos trabalhadores já amargam essas quedas de recursos, a quedas de salários. Os profissionais que atuam com o transporte individual, eles têm sofrido as maiores consequências. Surgindo como uma alternativa de reduzir os custos dos passageiros no transporte individual, os motoristas por aplicativos têm calculado prejuízos pela redução na circulação de pessoas pela cidade, por conta do novo coronavírus. A estimativa é de queda de 90% nas solicitações de corrida. Por conta disso, eles cobram uma atuação mais firme das empresas. Com a queda da demanda, a gente hoje está passando por sérios problemas, desde pessoas que estão com o carro atrasado, sem condição de pagar energia. Então, o motorista hoje praticamente não está conseguindo dinheiro, né, trabalhando nessa atividade, nem mesmo para colocar comida na sua mesa. E é algo que preocupa muita gente. A gente tem feito algumas solicitações para a Uber, para a 99, via ofício, com o intuito de buscar uma solução, uma ajuda, um suporte maior por parte dos aplicativos, mas até o momento a gente não tem tido resposta. Os trabalhadores reconhecem a importância de se manterem em isolamento social, sobretudo para evitar o contágio, mas reforçam que dependem das atividades para sobreviverem. Dos mototaxistas, a orientação é de redobrar os cuidados com a higienização, sobretudo dos capacetes. Manter o máximo possível de segurança e limpeza, higienização total dos capacetes, oferecendo uma opção que ela é necessária, que é a máscara para os passageiros. E além disso, tem que fazer a limpeza constante dos capacetes. Mas isso, irmãos, isso ainda é uma dúvida se realmente esse álcool que estão mandando comprar, se essa máscara é o suficiente para evitar a contaminação. Mas para esses trabalhadores que estão hoje na rua ainda, porque necessitam, que não tem nenhum tipo de rendimento, precisa urgente providenciar esse material, que é a máscara descartável e o álcool, de preferência o álcool 70, que é o álcool líquido, não é o álcool gel, é o álcool líquido. Na tentativa de reduzir a aglomeração de pessoas, ainda no início de março, a Prefeitura de Teresina baixou uma portaria reduzindo a frota do transporte público da capital, que hoje está operando com apenas 30% da sua capacidade. A redução veio também no funcionamento do transporte eficiente, que atua no transporte de cadeirantes. Foi reduzido o seu atendimento, ficando das 8 às 18 horas. A nossa orientação é que essas pessoas possam estar saindo quando for em extrema necessidade. Fiquem em casa, que tudo isso vai passar. Os prejuízos também para taxistas, que têm visto o número de solicitações e atendimentos reduzidos. Não pode perder a fé, tem que correr atrás, né? Porque se parar é pior. E o pouco que a gente vai fazendo vai pelo menos comprando de alimentação. Vamos ver o que vai dar, né? A gente acredita que tudo tem começo, tem fim, né? Vai chegar ao fim, né? E a gente vai ver se a gente pelo menos consegue salvar pelo menos a saúde. Porque a gente com saúde corre atrás do prejuízo. Na tentativa de buscar alternativas, eles apostam também no oferecimento de serviços extras para aqueles clientes que não querem sair de suas casas. Um canto é outra cidade ou de uma cidade a outra, a gente ainda faz compras, paga boletos, enfim, a gente está aqui para auxiliar as pessoas que não queiram sair de casa de forma nenhuma. E não apenas o transporte individual de passageiros foi prejudicado, Lalesca? Isso mesmo. Nesta manhã, o transporte da empresa Dois Irmãos, que liga Timon a Teresina, esse transporte foi paralisado. Os trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário,
Interurbano, né, o Sintetro, ele falou que os trabalhadores dessa empresa não estavam recebendo os salários de acordo com o combinado. A empresa, ela teve um acordo com o sindicato de pagar 65% do salário dos trabalhadores, sem ticket alimentação, alegando dificuldades financeiras. E por isso o contrato, esse acordo, ele não foi acertado hoje, que hoje era o dia do pagamento dos trabalhadores da empresa, e os trabalhadores, de acordo com o sindicato, eles decidiram fazer essa paralisação. A gente entrou em contato com a empresa Dois Irmãos e eles ainda não querem se pronunciar sobre esse assunto. Ainda falando sobre esse transporte individual de pessoas, Eliezer Rodrigues, tem uma notícia boa vinda dos motoristas por aplicativos, um gesto de solidariedade muito bacana. Olha como chama a atenção, Lívio. Com todas as dificuldades, o aplicativo de transporte Uber está oferecendo desconto de R$ 30 para corridas com destino ao Hemop. A ação é em parceria com o Hemocentro, que teve redução de 50% no número de doadores com o período de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. A promoção vale apenas para Teresina e garante 2 viagens, ida e volta. Para ter acesso, o doador deve ir até opções de pagamento no aplicativo, acessar o item promoções e usar o código promocional UberHemop, tudo junto. Outros hemocentros de estados, como o Ceará e Rio de Janeiro, também participam da promoção, que deverá durar até terça-feira, dia 14. Mesmo com a pandemia, o Hemop está funcionando em horário normal. As doações podem ser feitas por agendamento ou sem horário programado. Para evitar aglomeração de pessoas, uma tenda foi montada em frente ao prédio. Na parte interna, interdições nos assentos mantêm a distância entre as pessoas. Para agendar doações em Teresina, basta ligar para o telefone que tem o DDD 86 98894 6614. Repetindo, 98894 6614. Eliezer, no início dessa nossa cobertura da pandemia de coronavírus, nós passamos a cobrir algumas consequências das fortes chuvas que caiu em Teresina e também no interior do estado do Piauí. Só que parece que as chuvas deram um pouco de trégua, não é isso? De fato, Teresina tem registrado temperaturas mais altas nos últimos dias. As chuvas quase diárias, como as do mês de março, parecem desaparecer. Mas a climatologia nos tranquiliza. O período chuvoso não se encerrou. Teresinense aí andou preocupado com o sumiço das chuvas, né? Mas elas voltarão. Vejam bem, nós estamos no outono, nós estamos ainda na fase chuvosa. Abril é o segundo mês mais chuvoso da estação, mas a gente tem que lembrar que é justamente em abril quando começa a curva de decaimento da chuva. É quando ela começa sutilmente a reduzir. E por que ela reduz? A explicação está na circulação. Circulação é o nome que a gente dá para o direcionamento dos ventos. Os ventos que transportam a umidade do oceano para o continente. A zona de convergência intertropical está começando a sua longa viagem para o hemisfério norte. É um processo muito lento. Na medida que ela se movimenta, a umidade ela é redistribuída sobre o estado do Piauí. Por isso que nós tivemos aí esses 3 dias de tempo firme, muito sol, mas isso não se sustenta por muito tempo. Essa semana mesmo, hoje a gente já vai ter um céu um pouco diferente no final da tarde e durante a semana nós teremos algumas pancadas de chuva, como atesta a meteorologia nacional. Então o período chuvoso ainda reserva bons temporais, principalmente para o norte e centro-norte do estado. Aguardemos então. Ok, então aí promessas de chuvas, por mais que sejam em menor número e menor intensidade, mas o estado do Piauí ainda vive este momento de conviver com as chuvas durante esta nossa pandemia de coronavírus. Lalesca Setúbal, nós temos mais informações, voltamos a falar sobre a nossa questão de saúde pública, só que desta vez voltamos a falar sobre a vacinação contra a gripe. É isso, Olívia. O Ministério da Saúde, ele colocou algumas mudanças para a Secretaria de Saúde do Estado a respeito sobre a campanha de vacinação da gripe. É uma mudança de etapas e uma inclusão de um grupo novo de pessoas destinadas a essa vacina.
Eu vou te dizer quais foram as mudanças. O Ministério incluiu os caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos e trabalhadores portuários nessa segunda fase que começa no dia 16 de abril. Além dessas 3 categorias, o grupo prioritário também é para doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento. E também lembrando dos idosos. Com essa mudança, os professores que já tinham direito à vacina, eles vão ficar no 3º grupo. Isso porque as aulas foram adiadas. Não está tendo aula, então os professores eles ficam para o 3º grupo, que a imunização vai acontecer a partir do dia 9 de maio. A Fundação Municipal de Saúde definiu 20 unidades básicas de saúde para o atendimento exclusivo de síndromes gripais. Essa é uma estratégia da Fundação para evitar que pacientes de demanda da estratégia da família acabem se encontrando com pacientes que estão com síndromes gripais e possivelmente infectados com o novo coronavírus. Até a presente data foram diagnosticados 849 pacientes com síndromes gripais. É importante esse monitoramento para que a gente possa tomar medidas no sentido de perceber como está avançando as síndromes gripais no município de Teresina. Cada uma dessas unidades, os profissionais lá que atendem fazem uma triagem e lá definem se vão permanecer com os pacientes em isolamento domiciliar ou fazem encaminhamento para a rede hospitalar através do SAMU. Alertamos que, para as demais demandas da atenção básica, já estão em 71 unidades básicas de saúde em atendimentos como em sua rotina. Evidentemente, pedimos, fique em casa. Mas, se você for uma gestante que precisa fazer o pré-natal, um hipertenso, uma pessoa com diabetes ou tem tuberculose nessa doença, precisa fazer a consulta, nós estamos lá nessas 71 unidades básicas para lhe atender com a mesma qualidade que ocorria anteriormente. É importante destacar para você de casa que todos os detalhes de como vai funcionar a vacinação em Teresina e também por todo o estado do Piauí, você consegue acessando portalodia.com. E o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí, Marcelo Siqueira, fala das mudanças no calendário escolar e aulas à distância. Ele também vem nos falar e analisa a possibilidade de haver prorrogação no prazo de pagamento das mensalidades. Estamos vivendo um momento bem complicado. As escolas, no início do ano, planejam e montam um calendário. Nosso calendário previa férias para o mês de julho e para o mês de dezembro e janeiro. O que nós fizemos? Nós antecipamos 20 dias de férias. Ainda estamos de férias. Dia 13, voltaremos às aulas de forma remota. Com a antecipação do período de férias, não há de se falar em redução de mensalidade. Dia 13, a gente volta às aulas de forma remota. Nós estamos autorizados pelo Conselho Estadual de Educação, que regulamentou as aulas remotas. Então vamos ter 15 dias de aulas remotas. Se esse período se alongar, as escolas vão sentar para a gente conversar. Até mesmo porque nós temos um contrato de longa duração, um contrato de 1 ano. E esse contrato nos permite flexibilizar o período de aula que a gente não está tendo agora, que porventura a gente não venha a ter, suspender. A escola que não quiser dar aula remota pode simplesmente alongar o seu ano letivo em outro momento, em dezembro, no próprio julho, porque nós temos espaço para fazer isso, tá? Então, nós só vamos sentar para pensar em uma redução de mensalidade ou alguma coisa se esse período se alongar muito. Então, nós estamos dependendo do governo estadual e do governo municipal. E ainda falando sobre educação, nós vamos conversar a partir de agora com a empreendedora Cíntia Giovana. Ela que tem uma pequena escola de reforço aqui no centro de Teresina, vem nos contar como está sendo o desafio de conviver com esta pandemia. Olá, Cíntia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo seu tempo, viu? Por nada, boa tarde.
Cíntia, como é que está a tua situação com relação a esta pandemia? As tuas aulas tiveram que ser suspensas, não é isso? Foram suspensas 100%. A nossa situação de reforço, ela é uma situação preocupante, porque nós andamos juntamente com a escola. Nós andamos de acordo com a programação da escola, seguindo a Base Nacional Curricular, né, e nós andamos sempre em parceria com a escola. As aulas suspensas, para o aluno que tem aula suspensa, conteúdos suspensos, não tem por que continuar o reforço. O que fica mais difícil para nós do reforço é a questão de que nós oferecemos um serviço de forma personalizada. Não tem como esse nosso serviço ser à distância, porque o nosso serviço, o diferencial do nosso serviço é o nosso contato com o aluno. A gente perceber qual é a dificuldade que o aluno está tendo ali no momento em que ele encontra a dificuldade. Com a aula à distância, isso fica impossibilitado. Então, não tem como nós prestarmos esse serviço. E nós estamos mesmo com a mão na cabeça, porque eu não sei quando vai se normalizar, eu sei a importância de todo mundo ficar em casa, de que é importante, que todo mundo corre risco, eu entendo completamente tudo isso, mas só que ninguém estava preparado para isso, e no momento a questão de se reinventar para colocar uma aula à distância, para nós o reforço escolar fica inviável. Cíntia, em algum contexto você já se reuniu com mais representantes da categoria, conversaram com o sindicato patronais, por exemplo? Nós ouvimos agora uma fala do Marcelo Siqueira, que fala pelos donos de escolas particulares aqui do município de Teresina. Em algum momento foi tentado esse contato na tentativa de se chegar a uma saída para vocês? Infelizmente, nós vivemos à mercê de tudo isso, porque os pequenos cursos e o reforço escolar, não existe aqui nada que normalize a gente, muito pelo contrário. Muitas escolas, muitas, assim, as grandes redes de ensino, elas pregam a questão de que o apoio escolar não é viável, não é bom para o aluno, não tem necessidade, porque eles prestam uma educação de qualidade, então eles batem muito duro na gente do reforço. O problema é que, no meu caso, eu nunca trabalhei com outra coisa. Minha profissão, eu sou professora de matemática, e as possibilidades para nós, também que fique bem claro isso, que nós, mulheres, o mercado de trabalho, infelizmente, é muito restrito para nós mulheres. Apesar de eu ser formada na área, eu nunca consegui uma oportunidade, eu ter qualificação, eu batia nas portas de todas as grandes escolas de Teresina, nenhuma das grandes escolas, dificilmente, tem uma mulher na minha área, que é a área matemática, infelizmente. Então, assim, o reforço escolar, ele não tem, eu não sei como é que funciona pro pequeno professor particular que dá aula em domicílio, que não tem como eu os encargos, não tem como eu aluguel, não tem as despesas diárias, não sei como funciona. Mas para mim, do reforço escolar, não existe sindicato, não existe nada que nos regulamente, nada que nos dê suporte. Eu procurei o SEBRAE. A opção do SEBRAE é que a gente se reinvente e que faça a aula, né? Aula à distância. Só que, como eu estou te dizendo, a questão da aula à distância para nós do reforço escolar é viável, porque o nosso diferencial é a questão da personalização, de estar ali presente no aluno no momento em que ele sente a dificuldade. Cíntia, muito obrigado pela tua participação, entendo toda essa tua preocupação e realmente é uma situação muito delicada e simplesmente indicar que vocês precisam se reivindicar, se reinventar, se indicar o caminho é algo muito delicado, mas eu espero e desejo de todo coração que a sua situação possa ser revertida. Boa sorte para você, espero realmente daqui a alguns dias falar com você, falando de que realmente você tem uma saída para o seu problema, tá bom? Tá ótimo, eu fico muito grata, obrigada pela oportunidade e que outras pessoas, assim como eu, pequenos empreendedores, professores de reforço, a gente possa se reunir para a gente poder discutir, porque a nossa situação está muito difícil. Eu, juntamente com minhas colaboradoras, nós somos hoje em parceria de 4 profissionais e estamos completamente com as mãos na cabeça, sem saber o que nós vamos fazer.
Ok, Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde mais uma vez e boa sorte para você. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Realmente uma situação bastante delicada, mas fica esse chamamento feito pela Cíntia, você de casa que está nos acompanhando, que trabalha como professora de reforço ou com algum outro ramo da nossa economia que ainda não sabe que caminho seguir, se reúne com ela, busque ela, liga aqui para a nossa redação, lembrando a você de casa que o nosso telefone é o DDD 86 999 11 2111, manda um WhatsApp que a gente vai facilitar esse contato entre você e a Cíntia na tentativa de que possa ser proposta uma saída para a sobrevivência de vocês durante esta pandemia de coronavírus aqui no estado do Piauí.